O Egito Antigo era um dos impérios mais poderosos e destacados, conhecido por sua riqueza e cultura. Os egípcios antigos eram hábeis arquitetos, engenheiros e artistas, responsáveis por monumentos e obras de arte impressionantes no mundo antigo. Eles construíram imponentes pirâmides, templos e outras obras públicas que simbolizavam seu poder e civilização. A civilização egípcia floresceu principalmente no fértil vale do rio Nilo, gerenciando as inundações anuais do rio e utilizando sistemas de irrigação para distribuir água às suas plantações. No cerne desse império estava Cleópatra, uma rainha carismática e inteligente. Assumindo o trono aos 18 anos após a morte de seu pai, Ptolomeu XII, em 51 a.C., Cleópatra era conhecida por seu patrocínio às artes. Sua corte abrigava renomados artistas, escritores e estudiosos da época. Cleópatra era uma erudita e poetisa fluente em várias línguas, incluindo grego, egípcio e latim. Ela governava o Egito em conjunto com seu irmão e marido, Ptolomeu XIII, desde os 10 anos, seguindo a tradição egípcia. Entretanto, a relação entre Cleópatra e seu irmão estava repleta de tensões e conflitos desde o início. Os conselheiros de seu irmão, em grande parte eunucos, detinham considerável poder e frequentemente manipulavam o jovem imperador contra sua irmã. Cleópatra era vista como uma ameaça por esses conselheiros, que conspiraram contra ela desde o início. Ciente da situação delicada, Cleópatra percebeu que a corregência não seria sustentável. Ela buscou o apoio do povo egípcio, que a via como uma líder capaz e crescia cada vez mais desencantado com os conselheiros de Ptolomeu. No entanto, o apoio popular não foi suficiente, pois os nobres tinham mais poder. Forçada ao exílio em Alexandria, Cleópatra viu-se excluída do trono, enquanto Ptolomeu se declarava o único governante do Egito. Diferentes teorias circulam sobre por que Ptolomeu não executou Cleópatra, optando apenas por exilá-la. Uma possibilidade é sua relutância em tomar uma medida extrema contra a própria irmã, o que poderia ser visto como uma violação dos valores tradicionais egípcios. Contudo, a decisão provavelmente não foi dele, mas sim do principal conselheiro do jovem faraó, Potino, um influente eunuco que também servira ao pai de Ptolomeu como conselheiro. O inesperado aconteceu quando Cleópatra retornou ao Egito em 48 a.C., com um exército, determinada a recuperar seu lugar no trono. Após capturar a cidade de Pelúsio em batalhas sucessivas, ela enfrentou a resistência das forças de Ptolomeu, que por sua vez reconquistaram Alexandria. O conflito ainda estava longe do fim, e ambos os lados se movimentaram para consolidar o poder. Enquanto isso, no Império Romano, Júlio César derrotou Pompeu, um famoso estadista romano, na Batalha de Farsália, forçando-o a fugir para o Egito para salvar sua vida. Pompeu havia emprestado grandes somas ao reino do Egito no passado, acreditando que o faraó lhe era devedor. Ao buscar ajuda contra Júlio César, Pompeu pediu ao faraó que interviesse em seu conflito. No entanto, Ptolomeu percebeu que Pompeu era um homem derrotado e, com seus próprios problemas contra Cleópatra, não estava em posição de ajudar outros em suas guerras. Assim, Ptolomeu tomou uma decisão astuta para conquistar o favor de Júlio César. Ao receber notícias de que Júlio César estava a caminho do Egito para lidar com Pompeu, Ptolomeu decidiu que poderia garantir o apoio de César em sua luta contra Cleópatra. Ptolomeu matou Pompeu, apresentando sua cabeça a César como um presente. No entanto, a atitude desrespeitosa com a qual Ptolomeu tratou a morte de Pompeu irritou César. Embora Pompeu fosse seu oponente, ele ainda era um romano respeitado, e a conduta do faraó foi considerada uma violação dos valores e tradições romanas. César se recusou a ajudar Ptolomeu contra sua irmã e buscou um encontro com Cleópatra. Recusando-se a apoiar Ptolomeu contra Cleópatra, César foi mantido em prisão domiciliar pelo faraó, que exigia seu apoio na luta contra sua irmã. Quando Cleópatra soube que Júlio César, o grande general militar romano, estava no Egito, ela supostamente se disfarçou de serva
e o infiltrou-se em seus aposentos para libertá-lo. Usando seu carisma e astúcia política, Cleópatra conquistou o apoio de César. Ela não apenas parecia mais madura e capaz politicamente que seu irmão, mas também encantou César com sua beleza e charme. Os dois desenvolveram um relacionamento que ia além do político, tornando-se apaixonados um pelo outro. Com o apoio de César, Cleópatra conseguiu sitiar Alexandria, capturando-a após vários meses de luta. A morte de Ptolomeu em batalha, possivelmente afogado no rio Nilo, consolidou o controle de Cleópatra sobre o Egito. César voltou a Roma para lidar com revoltas alimentares, resolvendo eficientemente a escassez de alimentos devido às guerras recentes no Egito. Contudo, sua posição temporária como ditador, aprovada pelo Senado, começou a se tornar permanente, causando preocupações entre os senadores romanos sobre seu crescente poder e o potencial de transformar Roma em uma monarquia ou ditadura. A situação foi agravada pela relação de César com a rainha egípcia. Aos olhos dos senadores, isso minava a autoridade tradicional e os privilégios do Senado e outras instituições políticas. Em 44 a.C., César foi assassinado por um grupo de senadores em 15 de março, marcando o fim da República Romana e o início do Império Romano. A notícia da morte de César devastou Cleópatra, não apenas por sua perda pessoal, mas também pela perda política. Determinada a aliar-se novamente a Roma, Cleópatra compreendeu a importância estratégica de uma aliança com a potência dominante no mundo mediterrâneo. Receando uma invasão romana e acreditando que sua relação com César garantiria a segurança e prosperidade do Egito, ela virou-se para Marco Antônio, um dos aliados mais próximos de César e general. Em 41 a.C., Marco Antônio viajou ao Egito para se encontrar com Cleópatra e negociar uma aliança. Cleópatra, famosa por sua chegada espetacular, navegou pelo Nilo em uma barcaça decorada com velas douradas e púrpuras, acompanhada por servos vestidos como cupidos, abanando-a. Antônio ficou encantado, iniciando um caso de amor que perduraria por toda a vida deles. Cleópatra usou sua influência sobre Antônio para impulsionar seus objetivos políticos. Juntos, formaram uma aliança contra Otaviano, o filho adotivo de César, que se tornou Octaviano, visando preservar a independência do Egito contra a interferência romana. Entretanto, a reputação de Antônio foi prejudicada quando ele se divorciou de sua esposa romana para se casar com Cleópatra, gerando a percepção de que ele era um fantoche da rainha estrangeira. Em 31 a.C., Octaviano declarou guerra contra Antônio e Cleópatra. Suas frotas se encontraram na Batalha de Ácio, na Grécia. Cleópatra, uma hábil política e estrategista, tinha pouca experiência militar. Antônio liderou o exército, mas suas decisões foram prejudicadas pelo amor por Cleópatra e pelo hábito excessivo de beber. A marinha superior de Octaviano e suas táticas eficientes resultaram em uma derrota decisiva para a aliança de Cleópatra e Antônio. Enquanto Cleópatra observava à distância, as forças de Antônio foram dizimadas por táticas superiores de Octaviano, combinadas com doenças e deserções. Após a batalha, Cleópatra e Antônio recuaram para Alexandria, onde enfrentaram um cerco por vários meses. O exército de Antônio começou a desertá-lo, enquanto o povo de Cleópatra se voltou contra ela. Em agosto de 30 a.C., Cleópatra recebeu falsas notícias da morte de Antônio e, desesperada, decidiu se juntar a ele na morte. Segundo a lenda, ela providenciou que uma áspide, uma cobra venenosa, fosse trazida a ela em uma cesta de figos. Permitindo que a cobra a picasse, Cleópatra morreu envenenada. Sua morte marcou não apenas o fim da República Romana, mas também o fim da dinastia ptolemaica que governava o Egito, desde a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. Após sua morte, Cleópatra tornou-se uma lenda e símbolo de poder e independência feminina. Sua vida e legado inspiraram inúmeras obras de arte
literatura e cultura popular, perdurando como fonte de inspiração nos dias atuais. O espetáculo está encerrado. Não cobramos ingressos, mas uma inscrição em nosso canal é um preço justo. Agradecemos por assistir. Até a próxima vez.